Olá, amigos. Alegria poder estar mais uma vez aqui. Eu tenho procurado buscar no livro dos médiuns algumas dicas objetivas e fáceis da gente refletir nelas para a nossa vivência do dia a dia. De vez em quando, alguém se permite comentar que o livro dos médiuns já está superado e que existem outras obras e outras tecnologias que suprem o conteúdo do livro dos médiuns e que nós não precisamos mais nos preocupar com ele. Não é verdade. O livro dos médiuns, como todas as obras do nosso querido Allan Kardec, ele é um livro cheio de conteúdo, riquíssimo, que nos permite muita reflexão, que nos permite tomadas de decisões e abrem caminho para a nossa vivência em harmonia com a nossa mediunidade. Então, hoje a gente traz um item muito interessante. É o item 231 de O Livro dos Médiuns, que nos fala sobre a influência do meio. Vejam o parágrafo 1 deste item 231. O meio no qual se encontra o médium exerce alguma influência sobre as manifestações? E é respondida a Kardec: todos os espíritos que rodeiam o médium o ajudam no bem como no mal. Ora, nós aprendemos que os espíritos que rodeiam o médium são atraídos pela sua postura moral e não apenas se apresentam ao médium pelo local onde ele está. Portanto, os espíritos que nos rodeiam são atraídos por nós pela nossa postura moral, pela nossa observância das leis divinas. Eles se aproximam ou se afastam, porque aqueles que não estão a fim de observar as leis divinas, aqueles que são opositores do bem, não permanecem próximos daqueles médiuns que estão no esforço constante de observar a prática das leis divinas. Não quer dizer que eles não se aproximem. Eles se aproximam, sim, na tentativa até de convencer o médium a mudar de postura. Eles tentam, muitas vezes, agredir esses médiums através de outros encarnados, através mesmo de ações deles. Eles tentam, mas se o médium é posicionado, é muito mais difícil para eles conseguirem alcançar sucesso, e trazendo uma postura negativa, convencendo o médium a uma postura negativa. E aí a gente traz aí o tema de hoje, médium inesquecível. De quem que nós vamos nos lembrar? Do nosso Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, e nesse livro Seara dos Médiuns, nós vamos encontrar um capítulo exatamente com este nome, Médium Inesquecível. Então, não há como, ao refletir sobre a mediunidade e o ambiente onde está o médium, não há como passar por cima, ignorar o nosso Paulo de Tarso. Porque em torno de Paulo de Tarso, tudo era contra a luz, não é? Era muito fanatismo, era muita crueldade
E isso, inclusive, reforçou a ação de Paulo, que perseguiu através da sua convicção na época, fez com que ele perseguisse os seguidores do Cristo, né? Aqueles que tinham abraçado a boa nova de Jesus. Então, Paulo feria, humilhava, injuriava todos que não pensassem pelos princípios que norteavam a ação dele, Paulo. Ele, ele agia com violência em relação a todos aqueles que não abraçavam os mesmos princípios que ele, Paulo, abraçara. Então, de repente, depois de tantas perseguições, depois de tanta dor que ele desabrochou nas pessoas, nos ambientes, ele tem a mediunidade de uma hora para outra, como que abrir-se, desabrochar-se. E ele, nessa mediunidade que inesperadamente desabrochou, ele vê Jesus redivivo e escuta a sua voz. Naquele momento, ele fica aterrado. Ele reconhece os enganos em que vivera. Ora, gente, para ele reconhecer, numa só visão do Mestre Jesus, é porque a visão foi muito forte. A luz foi muito intensa. E ele, o médium, estava amadurecido para as leis. Embora ele estivesse apegado às leis da terra, ele estava amadurecido para as leis divinas. Então, ele não perde tempo naquele momento em lamentações inúteis. Ele não fica tentando demonstrar que se arrependeu. Ele não fica desesperado. Ele se confia de uma maneira clara à ação de correção. Ele não fica esperando, num processo de lamentação, de autocondenação. Ele não foge à luta de renovação íntima. Essa é a postura de Paulo que nos causa muita admiração, né? E aí ele percebe que não é de pronto que ele vai ser acolhido pela família espiritual de Jesus. Ele sabe disso, né? Mas isso não o faz sentir fracassado, né? Então ele começa a observar a extensão dos próprios erros e não se encontra ali entregue ao remorso vazio, porque ele percebe que remorso vazio não vai reconduzi-lo ao caminho da paz. Então, ele, com sacrifício, ele empreende a viagem da própria renovação. É uma coisa muito linda essa postura de Paulo, né? Então, ele não fica esperando ajuda alheia, não. Ele se dispõe, ele mesmo, a colaborar com os outros. Encontra imensas dificuldades para a iluminação da alma. Ele não esmorece mesmo assim. Ele prossegue na luta, né? Segundo a palavra fiel do Novo Testamento, ele é açoitado, preso várias vezes, né? Pelo amor com quem ensinava a verdade, mas, em contraposição, na Licaônia e na Macedônia, ele foi tido como sendo Mercúrio encarnado e servo do Pai Altíssimo. Ou seja,
ele encontra locais em que as pessoas identificam a sinceridade, a lealdade dele e dão a ele forças para prosseguir. Ele não se sente esmagado pela flagelação ou encantado com o êxito que ele recebe, né? Ele tolera os assaltos e elogios como o pagador correto e interessado no resgate das próprias contas, na sua autorrenovação. Então, a gente vai ver que, enquanto o corpo permite a Paulo, ele dá testemunho da realidade espiritual, combatendo ignorância e superstição, maldade e orgulho, tentação e vaidade. Nem ouro fácil, nem privilégios, nem cidadela social, nem apoio político. Ele e o tear, que o ajudava a sustentar-se financeiramente, ficaram, através dos séculos, como símbolo perfeito de influência pessoal e meio adverso, ensinando-nos a todos, principalmente a nós outros, encarnados e desencarnados, de todos os tempos, que podemos pedir orientação, falar em orientação, examinar os sistemas de orientação. Mas, acima de tudo, precisamos ser a própria orientação em nós mesmos. E assim, Paulo nos mostra que o meio, por mais adverso que seja, o meio não é capaz de mudar a nossa postura íntima quando nós estamos convictos em relação à verdade, em relação a Jesus, em relação à lei divina. Por mais que haja dificuldades, por mais percebamos o ataque dos opositores, encarnados e desencarnados, das mais variadas formas, direta ou indiretamente, por mais nós percebamos a represália pela nossa decisão de seguir Jesus, nós conseguimos manter a conexão com os espíritos nobres que nos sustentam, nos mostram o caminho com menos pedregulhos, que nos ampara nos momentos de dores, que nos carregam quase nos momentos que parece de desolação para todos nós. Então, minha gente, Paulo, o amigo de sempre, nos traz o modelo de que devemos seguir, independente do meio onde estamos, onde nascemos, onde trabalhamos. Não é o meio, através dos espíritos que ali atuam, que vão me formar como um cidadão de bem, como uma criatura leal às orientações de Jesus. O que nos forma é a nossa consciência e a nossa decisão, a nossa vontade de prosseguir, a nossa humildade diante das dificuldades, para que, com essa humildade, possamos dar a volta e prosseguir, firmes no combate às nossas próprias imperfeições e na busca da luz, que nos guiará sempre para um caminho melhor. Que Deus nos abençoe. Fiquemos firmes diante das dificuldades.
elas passam. O bem, a luz, permanece sempre conosco. Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine hoje e sempre. Paz para todos nós. Muito obrigada pela participação. Fiquem conosco sempre, nos apoiando para que possamos apoiar a outros.